E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai falar sobre a treta que rolou entre a Janja e Elon Musk. É isso aí, uma treta daquelas bem no meio do G20. O Brasil organizando o evento pela primeira vez. Querendo mostrar sua força diplomática pro mundo. E aí acontece uma coisa dessas. Pois é. A Janja mandou um F you pro Musk num evento paralelo. E a gente sabe que o Musk não leva desaforo pra casa, né? Respondeu à altura. É. Mas essa não foi a primeira vez que a Janja causou polêmica com as palavras dela. Lembra quando ela chamou o responsável pelos ataques em Brasília de bestão? Pois é. Só que dessa vez a coisa repercutiu internacionalmente. Imagina só, a primeira dama do Brasil mandando um palavrão pro bilionário mais famoso do mundo. Bem no meio do G20. A mídia internacional foi a loucura. E que o governo Lula, Que tava todo orgulhoso com o evento. com nossa ajuda com o Chito Olá. e o Musk, não perdeu tempo. Postou o vídeo do momento exato da fala da Janja no X. O antigo Twitter. Pra completar, ainda mandou aquela provocação. Eles vão perder a próxima eleição. Com direito a emoji de rezada e tudo. Será que essa atitude da Janja foi só um deslize? Ou será que ela reflete uma estratégia de comunicação mais autêntica, sem filtro? Olha, a Janja já mostrou outras vezes que não tem medo de falar o que pensa. Essa postura dela divide opiniões. Tem gente que acha autêntico. Que aplaude a sinceridade. E tem gente que critica, que acha que ela precisa ser mais diplomática. Principalmente por ser a primeira dama. A questão é que, gostando ou não, essa atitude dela impacta diretamente a imagem do Brasil lá fora. E essa história do Eastfield pro Musk aconteceu logo depois dela chamar o responsável pelos ataques em Brasília de bestão. Né? Será que ela não tá dando munição pros críticos do governo? Será que essa franqueza toda não pode ser usada pela oposição para desgastar a imagem do Lula e do PT? Falando em Lula, como será que ele reagiu a essa bomba? Afinal, a Janja é a esposa dele. E as atitudes dela, querendo ou não, acabam refletindo na imagem do presidente. Algumas horas depois do episódio, o Lula fez um discurso público. Sem citar nomes, ele mandou um recado. Nós não temos que ofender ninguém. Nós não temos que xingar ninguém. Nós devemos apenas indignar a sociedade. Muita gente interpretou isso como uma crítica à Janja. Uma tentativa de controlar os danos da situação. Faz sentido, né? Afinal, o Brasil estava no centro das atenções com o G20 e o Lula não podia se dar ao luxo de ter a imagem do país arranhada por causa de uma polêmica. Exatamente. É. Imagina o impacto disso nas relações internacionais, principalmente com o ZIOA, agora que o Trump voltou ao poder. Ele e o Musk são amigos, né? Já pensou se o Musk usa essa influência para prejudicar o Brasil? Seria um problemão. Afinal, os EUAs são um dos nossos principais parceiros comerciais. Mas e a Janja? Será que ela tem noção do peso das palavras dela? Tipo, ela tem o direito de se expressar, mas será que ela entende que, como primeira-dama, as atitudes dela impactam o Brasil como um todo? É um dilema, né? Por um lado, a gente quer uma primeira-dama que seja autêntica, que expresse suas opiniões. Por outro, a gente precisa pensar nas consequências diplomáticas das atitudes dela. A Janja precisa encontrar um jeito de se posicionar sem causar crises internacionais. Afinal, ela representa o Brasil no cenário global. Mas e aí? O que mais a gente pode analisar sobre esse caso? Eu acho que para entender melhor essa história, toda a gente precisa ir além do AFU e analisar o estilo de comunicação da Janja como um todo. Verdade. A gente precisa entender se essa atitude dela é só um deslize ou se é um padrão. E será que essa forma de se comunicar mais informal, mais direta, repercute bem entre os brasileiros? Excelente ponto. Será que a Janja está falando a língua do povo? Ou será que ela está alienando parte da população com esse estilo? E essa é a deixa perfeita pra gente continuar esse papo na segunda parte do nosso Deep Dive. Fica ligado que a gente volta já. Agora, pensando no impacto da comunicação da Janja no cenário internacional, a gente precisa lembrar que a figura da primeira-dama mudou muito ao longo do tempo, né? Pois antigamente a primeira-dama era mais uma figura decorativa focada em ações sociais e beneficentes. Hoje em dia elas têm um papel muito mais ativo, se posicionam sobre diversos temas, influenciam decisões e até participam de eventos diplomáticos importantes. Exatamente. E a Janja com certeza representa essa nova geração de primeiras-damas. Ela é engajada, tem voz própria, não tem medo de usar essa voz. A questão é, será que o mundo está preparado para esse tipo de primeira-dama? Será que essa postura mais informal, mais gente como a gente, funciona no jogo diplomático internacional? É cheio de protocolos e formalidades. A gente viu que no caso do Musk a coisa não repercutiu muito bem, né? Afinal, ele é um cara poderoso, com amigos em altas esferas, inclusive no governo americano. Imagina só se ele resolve usar essa influência para retaliar o Brasil de alguma forma. Tipo, dificultar acordos comerciais, vetar a entrada do Brasil em organizações internacionais ou até mesmo apoiar sanções econômicas. Seria um desastre. Com certeza. E a gente não pode esquecer que o Musk também é um mestre na arte da comunicação, né? Ele usa as redes sociais como maestra para construir sua imagem e influenciar a opinião pública. Imagina o poder que ele tem para mobilizar seus seguidores contra o Brasil.
Pois a gente viu como ele usou o X, o antigo Twitter, para expor a fala da Janja e provocar o governo brasileiro. Ele sabe como ninguém usar a internet a seu favor. Mas será que essa guerra nas redes sociais pode ter consequências reais para o Brasil? Sem dúvida. A gente vive num mundo hiperconectado, onde a opinião pública é moldada em grande parte pelo que acontece nas redes sociais. Uma campanha negativa orquestrada pelo Musk e seus seguidores poderia manchar a imagem do Brasil no exterior, afugentar investimentos e até prejudicar o turismo. E como a gente pode evitar que isso aconteça? Será que o governo brasileiro precisa rever sua estratégia de comunicação, adotar uma postura mais tradicional, mais careta, digamos assim? Olha, não acho que a solução seja calar a Janja ou transformá-la numa primeira-dama de fachada. A autenticidade dela é uma qualidade importante que a aproxima das pessoas. Acho que o caminho é encontrar um equilíbrio entre a espontaneidade e a responsabilidade. Mas como fazer isso na prática? Talvez seja interessante o governo investir em assessoria de comunicação especializada em relações internacionais, preparar a Janja para eventos diplomáticos, orientá-la sobre os protocolos e as sutilezas da linguagem diplomática. É tipo um curso intensivo de etiqueta global para a primeira-dama, né? Mas será que ela aceitaria se submeter a esse tipo de controle? Aí é uma questão que só a Janja e o Lula podem responder. O importante é que eles estejam cientes dos riscos e das oportunidades que a comunicação da Janja representa para o Brasil. E falando em Lula, como você acha que ele está lidando com essa situação? Afinal, ele é um político experiente e já passou por diversas crises. Acho que o Lula tá pisando em ovos, né? Ele precisa mostrar que tá no controle da situação, mas sem restringir a liberdade da Janja. É um jogo de cintura delicado? E você acha que essa polêmica pode prejudicar a imagem do Lula nas eleições do ano que vem? Olha, é difícil prever o impacto disso nas urnas, mas com certeza a oposição vai usar essa história para tentar desgastar a imagem do Lula e do PT. Vão dizer que ele não tem pulso firme, que perdeu o controle da situação. E a gente sabe que em ano de eleição, qualquer mancha na reputação pode ser fatal, né? Mas, pensando bem, essa história toda também pode ser uma oportunidade para o Lula, né? Como assim? Se ele souber lidar com essa crise de forma habilidosa, mostrando apoio à Janja, mas ao mesmo tempo reforçando a importância da diplomacia e do respeito às diferenças, ele pode sair fortalecido dessa história. Verdade. Ele pode usar essa polêmica para mostrar maturidade política, capacidade de diálogo e defesa dos interesses do Brasil. Mas, e aí, como essa história toda termina, será que a Janja vai mudar sua postura? Será que o Musk vai continuar provocando o Brasil? Acho que só o tempo dirá. O que a gente pode fazer é acompanhar os desdobramentos dessa história e analisar os impactos da comunicação da Janja na imagem do Brasil no exterior. E a gente continua essa análise na terceira e última parte do nosso Deep Dive. Fica ligado. E aí, pessoal? De volta ao nosso Deep Dive, será que essa história toda com o Musk pode servir como um aprendizado, tanto para o governo brasileiro quanto para a Janja? Com certeza. Esse episódio acendeu um alerta sobre a importância da comunicação estratégica, principalmente quando se trata da primeira-dama, que hoje em dia tem um papel muito mais relevante no cenário internacional. Qual seria a lição principal? A gente precisa voltar no tempo, transformar a primeira-dama numa figura apagada sem voz própria. De jeito nenhum. A Janja representa uma mudança importante, uma quebra de paradigmas. A autenticidade dela é uma qualidade valiosa, aproxima ela das pessoas e diferencia ela dos políticos tradicionais. O desafio é encontrar um equilíbrio entre essa espontaneidade e a responsabilidade do cargo que ela ocupa. A Janja precisa entender que as palavras dela têm peso, um peso enorme. Elas podem repercutir internacionalmente e até influenciar decisões políticas e econômicas. Exatamente. No mundo globalizado de hoje, qualquer declaração pode ser amplificada nas redes sociais e gerar consequências imprevisíveis. A gente viu isso acontecer com o Musk, que usou o seu poder de comunicação para rebater as críticas da Janja e mobilizar seus seguidores. E como o governo brasileiro pode ajudar a Janja a lidar com essa responsabilidade toda? Eles precisam controlar tudo o que ela fala. Tipo, colocar um sensor do lado dela. Acho que controle não é a solução. A Janja precisa ter liberdade para se expressar, mas precisa também ter consciência de que suas palavras representam o Brasil. O ideal seria o governo investir numa assessoria de comunicação, especializada em relações internacionais, que pudesse orientá-la sobre os protocolos, as nuances da linguagem diplomática e o impacto das suas declarações no cenário global. Tipo, um personal trainer da diplomacia para a primeira-dama. Mas e a Janja? Você acha que ela estaria disposta a aceitar esse tipo de apoio? Acho que essa é uma decisão que cabe a ela e ao presidente Lula, mas é importante que eles estejam cientes dos riscos e das oportunidades que a comunicação da Janja representa para o Brasil. Pensando no futuro, como essa história toda vai impactar a imagem do Brasil no exterior? Será que a gente vai ficar marcado como um país impulsivo, que não sabe lidar com as diferenças? É cedo para dizer, mas com certeza esse episódio vai ficar registrado
no cenário da diplomacia brasileira. Mas são daqueles casos que a gente vai estudar nos livros de história para entender como a comunicação no mundo globalizado pode ter um impacto enorme nas relações internacionais. E fica a lição para todos nós. Em tempos de internet, as palavras têm poder, um poder enorme. E a gente precisa usá-las com responsabilidade, pensando nas consequências do que a gente fala, escreve ou posta nas redes sociais. Afinal, o mundo todo está conectado, tá observando. Exatamente. E essa história toda nos mostra que a diplomacia, a civilidade e o diálogo são mais importantes do que nunca. A gente precisa aprender a lidar com as diferenças, a construir pontes em vez de muros, e a usar a comunicação como uma ferramenta para promover a paz e o entendimento entre os povos. E para quem quiser continuar essa conversa, a gente está esperando vocês lá nas nossas redes sociais. Valeu pela companhia e até a próxima.